Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro e hoje no vídeo Educação para Todos vamos falar um pouco sobre os cursos de bacharel em Física e Matemática. Para isso, trouxemos uma pessoa formada em Física e uma mestranda em Matemática na Universidade de Viçosa. E agora eu vou passar a fala para eles. Olá, meu nome é Cíntia. Eu cursei licenciatura em matemática na Universidade Federal de São João del Rei. Terminei a graduação em 2019 e em 2020 eu comecei o mestrado em matemática pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a matemática para vocês. Eu lembro que em 2016, no começo da graduação, a professora entrou na sala no primeiro dia de aula e a primeira coisa que ela disse foi que se juntasse toda a matemática que a gente tinha aprendido até aquele momento, a gente não conhecia nada da matemática que existe no mundo. E que depois que a gente formasse a licenciatura, a gente ia conhecer um pontinho de toda a matemática que existe. E existem pessoas, né, a maioria das pessoas acham que para fazer matemática tem que gostar de fazer conta e saber fazer conta. Isso não é totalmente verdade. Existem matemáticos, bons matemáticos, que não sabem fazer conta direito ou que não gostam de fazer conta. Conheço pessoas na matemática que não gostam de fazer conta. Então, se você quer fazer matemática, se você gosta de matemática e não sabe fazer conta direito, isso não é um empecilho para você não fazer matemática. E sim, gente, matemática não é só fazer conta. A gente escreve muito na matemática, escreve mesmo. Não igual em letras, é um outro tipo de escrita, mas a gente escreve muito na matemática. Durante a graduação, a gente tem a possibilidade de ir para a educação matemática, para matemática aplicada ou para matemática pura. Eu vou falar mais sobre a matemática pura, porque o meu mestrado é em matemática pura. Na matemática pura, a gente tem as seguintes linhas de pesquisa: a análise, a geometria, a álgebra e os sistemas dinâmicos. E aí, tem muita gente que fica assim, vamos ensinar um conteúdo de matemática. E tem muita gente que fica assim, mas para que isso serve? E isso acontece durante toda a nossa vida acadêmica. Mas para que isso serve? Para que isso serve? Na matemática pura, a gente não está preocupado em aplicar as coisas. A gente não está preocupado em saber para que serve aquilo que a gente está pesquisando. Pode ser que um dia, pode demorar 10, 20, 30, 50, 100 anos, aquilo possa ser aplicado em alguma coisa. Mas na matemática pura a gente pesquisa muito, mas a gente não está preocupado em aplicar aquilo. Tem muita coisa na matemática que é aplicada, tanto na engenharia, que tem vários cálculos e tudo mais. Mas na matemática pura, isso não é a nossa preocupação. Aí, quando eu terminei a faculdade, né, lá em 2019, em 2020, antes de começar o mestrado, eu comecei a refletir muito sobre a minha vida acadêmica. E aí eu comecei a pensar, gente, mas tá, o que a matemática mudou? O que mudou? O que era a Cíntia antes de 2016 e o que é a Cíntia depois da graduação? E eu acho que a matemática mudou principalmente a minha visão crítica das coisas. E me ajudou principalmente no meu autoconhecimento. Porque, como eu disse anteriormente, a gente escreve muito na matemática. A gente escreve bastante, mas a gente escreve de um jeito diferente, né? Um jeito mais objetivo, porque a matemática é uma ciência exata, então a gente é mais objetivo. A gente quer saber o porquê das coisas. Então, basicamente, a nossa escrita é essa, a gente começa a se indagar e tudo mais. Então, isso, eu levei um pouco disso para minha vida pessoal, entender o porquê das coisas, se perguntar mais o porquê. Então, eu acredito que a matemática mudou muito isso em mim. Sobre o mercado de trabalho, normalmente quem faz matemática vira professor, mas tem a possibilidade de virar pesquisador também. Ultimamente a gente não está tendo
muitas bolsas em mestrados e doutorados, então eu não sei muito ao certo como está a pesquisa, mas existem essas possibilidades, principalmente para quem vai para fora do país também. Eu acho que para fora do país tem mais essa abertura na área de pesquisador. Então, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Eu lembro que no primeiro dia de aula do mestrado, o professor disse que para fazer matemática, a gente não precisava saber matemática. Então, para fazer matemática, a gente não precisa saber matemática, a gente precisa gostar de matemática. Porque a matemática, ela exige muito esforço, dedicação e persistência da gente. Então, a gente tem que lutar muito, lutar diariamente. A matemática é um desafio muito grande. Mas é aquela história. Uma coisa difícil é o conjunto de coisas fáceis. Então, se a gente ir resolvendo as coisas fáceis primeiro e fazendo um pouquinho de cada vez, a gente consegue sucesso, tanto na matemática quanto também em outras áreas. Então é isso. Obrigada, gente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou ex-membro do Engenheiros Sem Fronteiras. Eu participava lá como membro efetivo na área de agroecologia no ano de 2019 e parte do ano de 2020. Eu sou formado em Física na Universidade de São Paulo e atualmente eu faço Engenharia Ambiental e Sanitária aqui na UFA. Bom, vou falar um pouco sobre minha experiência no curso de Física. Primeiramente, que tudo que eu sou hoje eu dou graças a esse curso. Foi um curso que agregou muito para a minha pessoa, tipo assim, tanto para a minha pessoa como lidar com o meio em que eu vivo, tanto com uma questão profissional também. E eu vim aqui para Lavras, para a UFA, fazer Engenharia Ambiental e Sanitária. Já vim com essa bagagem de um primeiro curso feito antes, então muitas coisas para mim acabam sendo um pouco mais fáceis de se lidar aqui na UFA. E lá durante a minha graduação eu tive bastante contato com iniciações científicas, com núcleos de estudos, com estágio em escolas e felizmente a Universidade de São Paulo ela é um ambiente que nos dá bastante liberdade para aquilo que a gente quer estudar. Eu mesmo, durante o começo da graduação em Física, eu tinha muito interesse na área de estudar o que é o atrito, como que funciona colisões entre corpos. Era uma coisa que eu tinha muito interesse. Eu fui atrás de uma professora que trabalhava com isso e fiz iniciação científica com ela por um tempo. E me agregou muito, me fez ver as coisas de formas totalmente diferentes do que a disciplina de Física A ou de Física B não é suficiente para você se aprofundar tanto nesses conceitos, então eu fui atrás de querer ver isso. Mas pro final do curso, que foi basicamente a área em que eu fiz meu TCC, eu acabei focando muito mais na área de filosofia da ciência, que é fazer análise de conceitos, análises filosóficas de determinados conceitos da física. Um exemplo disso é o conceito de massa, foi a área em que eu me aprofundei mais no final do curso e decidi fazer um TCC disso. E como eu falei, como a Universidade de São Paulo, pelo tamanho dela, você basicamente consegue estudar qualquer coisa que você quiser. Pode ter certeza que tem um professor lá dentro que está estudando sobre aquilo que você tem interesse. Então, quando lá dentro você acaba tendo essa total liberdade, uma coisa muito positiva que eu vejo lá. Vários amigos meus também que formaram lá tiveram essa liberdade de acompanhar isso. E em questão assim de núcleo de estudo, iniciações científicas, isso lá dentro do Instituto de Física, pelo menos na minha experiência, é uma coisa muito menos burocrática comparado com a UFLA, com a minha pouca experiência que eu tive aqui, até porque eu estou há 3 anos aqui. Então, por exemplo, a minha última iniciação científica mesmo, eu simplesmente tive uma conversa, tomei um café com o professor, falei se ele tinha interesse de me orientar nessa área, e a gente começou a estudar isso, também que é uma área que ele tinha mais interesse, a gente começou a estudar um pouco sobre os textos preliminares
que levaram à ideia do teorema da relatividade, da teoria da relatividade restrita, feita por Albert Einstein. Então, é basicamente isso que eu queria falar. E pela pouca eu sei mais ou menos como funciona o curso de física aqui na UFLA, mas eu vejo diferenças bem grandes comparadas com a que eu fiz lá. E eu não me arrependo de forma alguma de ter feito esse curso. Foram 5 anos que agregaram muito mesmo. Hoje, na questão de produzir um artigo, na questão de escrever um trabalho, de como apresentar um trabalho. E é isso, eu só tenho que dar graças mesmo por esse curso, e que quem está assistindo aí tem interesse em fazer o curso de física, pode ter certeza que você vai sair com outra cabeça, você vai sair com uma visão totalmente diferente de como é o mundo. Eu estou falando isso de forma bastante literal mesmo, de que várias coisas que você vê no seu cotidiano aí, você vai ficar se perguntando, vai ficar aquela coisa na sua cabeça. E claro que o próprio ambiente da Universidade de São Paulo nos leva a toda essa bagagem de crítica das coisas, mas o curso em si também nos leva a isso. Eu acredito que em qualquer lugar que você faça o curso, você vai levar a isso. E foi uma experiência bastante marcante, e que o que eu sou hoje aqui, como vocês me veem, para quem me conhece, para quem conversa comigo, o que eu sou hoje graças a esse curso. E isso eu só tenho que agradecer mesmo, e muito obrigado pelo convite, pela galera do Engenheiros Sem Fronteiras que me convidaram para poder fazer esse vídeo. E é isso, muito obrigado, abraço para vocês. Olá de novo, pessoal. Estou aqui para trazer mais algumas informações para vocês. O curso de bacharel em Física e Matemática tem 4 anos de duração, ou seja, são 8 períodos. E para que você entenda um pouco melhor sobre as grades curriculares desses cursos, é melhor vocês procurarem nos sites internos das faculdades de interesse, pois essas grades podem mudar de faculdade para faculdade. E para qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a gente nas nossas redes sociais e nos mandem lá.